Curso de Numerologia da Alma, Nível Médio 2, Módulo 6, Aula D6B, Descrevendo os Desafios 6. Texto de Gilberto Gonçalves. Afinal, meus aprendizes, que desafios são esses que nos questionam sobre a nossa maneira de amar? A gente sempre imaginou que amar é um sentimento que resolve tudo e que não cria problemas, só os soluciona. E, de repente, somos chamados a enfrentar desafios que nos obrigam a mudar o nosso modo de amar. Os casais precisam reavaliar não só os seus sentimentos, mas seus comportamentos. Os pais que pensavam amar os filhos, protegendo-os e dizendo-lhes o que devem fazer, são forçados a rever suas atitudes para não criar traumas e nem provocar ressentimentos. Os avós diziam aos seus pais que tudo o que eles faziam era o certo, mas os pais já não podem fazer o mesmo, pois os filhos, hoje em dia, questionam seus pais. O marido falava e a mulher obedecia, pois era o macho que sabia de tudo. Isto era antes. Agora, a mulher já não se submete às ordens do marido. Os paradigmas mudaram e continuam mudando, e já não existem os donos da verdade que, quando falam, os demais abaixam as orelhas. Se os filhos não pensam como os pais, eles não acatam ordens só porque os pais devam ser respeitados e obedecidos em tudo o que dizem ou fazem. O mundo moderno libertou os membros da família, tornando-os soltos e dissociados das ideias tradicionais que eram passadas de geração em geração. Mas esqueceu-se de criar um catalisador que não permitisse que com isso a família se dissolvesse. O amor de mãe, porém, reluta em aceitar as novas regras. Ela teima em querer manter o filho sob o seu controle, seguindo seus conselhos e acreditando que seu amor é o suficiente para mostrar-lhe o caminho da felicidade. Enquanto isso, o amor de pai tenta se tornar mais responsável e participativo, mas sucumbe na falta de prática e no ancestral comodismo masculino diante dos afazeres domésticos. A libertação da mulher tornou o relacionamento dos casais mais complicado e difícil de sustentar. Não por culpa dela, mas por despreparo de ambas as partes para lidar com os novos paradigmas femininos. O homem começa aceitando a liberdade da mulher, mas até certo ponto. A mulher continua achando que a liberdade masculina é excessiva e sem limites. Ambos parecem ter suas razões, mas harmonizá-las tem se mostrado uma tarefa ingrata e pouco produtiva. Os casais se separam mal começam a vida de casados, mantendo a relação num espaço de tempo cada vez mais curto. A mulher, por amor, quer dar palpite em tudo. O homem, por vício, não quer admitir isto e nem sabe dialogar em busca do consenso. O resultado não pode ser outro senão a separação. Homem e mulher, presos a um passado distante e seduzidos por um presente liberal e sedutor, tropeçam em busca de um novo futuro tão próximo quanto distante. Muitos afirmam que o futuro já começou, mas a grande maioria nunca conseguirá chegar nele. Todos julgam conhecer o método de amar e ser amado. Muitos falam de amor e sonham com amor,
mas jamais são capazes de materializá-lo em gestos, palavras e atitudes. Por conta dessa falta de sintonia entre os conceitos e as ações, uns se intrometem na vida dos outros, palpites são dados como fórmulas de ensinar a amar. As famílias vivem em conflitos e as separações costumam se transformar nos epílogos para a maioria dessas histórias de amor. Vencer essa tendência de querer opinar sobre a vida de quem se ama é uma empreitada muito difícil, por exigir a quebra de um dos mais antigos e tradicionais paradigmas envolvendo, ora o matriarcado e ora o patriarcado. Excessos são os maiores causadores dos dramas que envolvem os grandes conflitos de amor. O excesso de autoritarismo do homem em querer dar sempre a palavra final, e o excesso de protecionismo feminino que se julga mãezona de todos aqueles a quem ama.